Então, agora bom dia oficialmente, né? Já estamos em gravação. Eu queria, antes de qualquer coisa, dar boas-vindas a todas e todos. Já agradecer que a gente está começando nosso semestre numa situação atípica, né? Já tendo aula no sábado, porque nós não tivemos aula nessa segunda-feira. E receber vocês com muita alegria nessa disciplina. A gente não se conhece ainda, eu tenho só essa disciplina na pesca, né? Então a gente se vê só esse semestre. E aí eu queria conhecer vocês um pouquinho também. Então eu vou me apresentar. E gostaria que vocês se apresentassem também. E assim, já queria convidar vocês, gente. Quem quiser ligar a câmera, quem quiser usar o áudio, fica à vontade. É muito legal quando a gente tem esse retorno, porque na maior parte do tempo, quando ninguém aparece, eu me sinto muito sozinho aqui. Então eu vou pedir a ajuda de vocês aí para eu não ficar tão sozinho assim. Então, de vez em quando, quem puder, quem quiser aparecer, apareça também, tá? Então, meu nome é Guilherme, eu sou biólogo, sou mestre e doutor em ecologia aplicada e eu trabalho com ecologia vegetal, né? Eu trabalho com planta. E durante o doutorado, especificamente, eu trabalhei com as macrófitas aquáticas, que são as plantas aquáticas. Trabalhei com baronesa, essa que a gente vê sempre passando aí pelo Rio São Francisco. Então, tenho bastante interesse em plantas aquáticas, a gente trabalha com as plantas aquáticas e com a relação delas com o meio ambiente no meu laboratório, que é o Laboratório de Ecologia Vegetal, e já estão todas e todos convidados aí a conhecer, se quiserem, se interessarem, tá? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês também, quem são vocês, né? Como que está sendo esse início de curso. E como eu sei que às vezes tem bastante gente tímida, né? Eu, além de pedir para vocês falarem, eu estou deixando aqui um link no chat, ó, que vocês podem acessar também. E a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre por que vocês, por exemplo, escolheram a engenharia de pesca. Essa é a primeira pergunta que eu tenho para vocês hoje. O que fez vocês fazerem engenharia de pesca? E vocês podem falar o nome de vocês, e conversar um pouquinho disso comigo. Me contem aí. Quando vocês acessarem esse link, vai abrir uma caixinha de resposta, e aí vocês podem responder. Por favor. Só confirmem para mim se vocês conseguiram acessar, já que ninguém fala nada. Sim, sim, consegui. Obrigado, Marciane. Obrigado, Desiane. As respostas vão aparecendo aí. Mandei mais, mandei mais. Ô, professor, pode mandar mais de uma vez? Eu acho que está habilitado para enviar uma vez só, Marciane. Deixa eu checar aqui. Tá bom. Pronto, agora dá para mandar mais de uma vez. E aí, povo?
Bora, já temos aí metade das respostas de quem está aqui. Participe mais, quero mais respostas. Enquanto vocês vão preenchendo aí, vamos conversando um pouquinho já então. Dá para ter uma noção geral aqui da turma. E eu vejo, gente, que várias pessoas escolheram aqui porque era o que dava para fazer, né? Não era a primeira opção, era o que cabia na nota do Enem, era o que tinha disponível aqui em Penedo. E aí vou dar um conselho para vocês. Não sei se vocês querem conselho, né? Se o conselho fosse bom a gente não dava, a gente vendia. Mas que é o seguinte, para todo mundo que não entrou no curso, pensando no curso como a sua primeira opção, né? Também não fechem o coração e o cérebro para o curso. De repente você se apaixona, você entrou achando que não era para você e descobre que isso era algo que você sempre quis fazer, tá? Então, por mais que você tenha imaginado outros rumos para sua vida nesse momento, enquanto você estiver no curso, faça com vontade, faça com dedicação, que às vezes você pode até descobrir, né, uma paixão nova, uma habilidade nova, algo que você gostaria bastante de fazer e de trabalhar. Para todo mundo que não escolheu porque gostaria, né, mas é porque é o que seria viável, eu espero que nossa disciplina faça o que vocês gostem um pouquinho, pelo menos, mesmo que vocês não cheguem a trabalhar com isso, não cheguem a se formar, que a gente tenha um bom tempo aqui. E para o pessoal que escolheu porque gosta do curso, gosta do cultivo, tem interesse, acha interessante, essa disciplina, a gente, apesar de parecer um pouco descolada do que vocês esperariam aprender, é muito importante. E a gente já vai entender por quê. Tá? Continuando ainda nesse momento aí de conhecer vocês, eu queria perguntar uma outra coisa. Então já vou mandar o link para vocês aqui no chat mais uma vez. Ó. Me respondam aí. Mesmo você que não está pensando diretamente em trabalhar com engenharia de pesca, né? Vamos supor que você ficasse na engenharia de pesca. Com qual dessas áreas você gostaria ou pretende trabalhar? Responda aí para mim. Quem entrou depois, ó, segue o link, entrem lá, por favor, e responda essa perguntinha para mim. Em qual área da engenharia de pesca você pretende trabalhar? Bom dia, professor. Bom dia, Ludmila. Toda. Esse é o segundo link, porque eu entrei agora. É o segundo link. Eu não vi o outro link. Esse eu respondi. Beleza. O primeiro é só para a gente saber qual era o seu interesse no curso, só para a gente se conhecer um pouquinho mais. Não foi nada de conteúdo mesmo, não. Mas eu vou colocar aqui de novo, ó. Certo, obrigada. Link 1 e o link 2. Vou mandar aqui no chat de novo. E quando eu mandar o próximo, eu mando os 3 mais uma vez. Quem quiser responder um que não tiver respondido ainda, pode responder, que fica gravado lá, tá? E aí eu conheço vocês um pouco mais também.
Então, ó, não sei se a gente já está tendo um efeito de puxada de sardinha aí, né? Mas a maior parte da turma aqui colocou como primeira opção para trabalhar dentro da engenharia de pesca a área de ecologia, depois aquacultura e depois pesca, né? O que é bem interessante para mim, que em geral eu vejo que quem está no curso tende a puxar mais para a aquicultura, para a pesca, né? Para o cultivo e para a captura de recursos pesqueiros. E aí agora eu queria saber um pouquinho de vocês mesmos. Quem me conta assim, o que, que atrai vocês na ecologia? Por que, que vocês acham que isso é importante dentro da engenharia de pesca, por exemplo? Lembrando que nesse momento não tem nem certo nem errado, né? Eu quero conhecer vocês mesmos. Quem me conta aí? Por que, que gostaria de trabalhar com ecologia e por que, que acha que isso é importante para a engenharia de pesca? Pode ser um de cada vez, senão não consigo entender aqui, viu? Eita, quando nem as piadinhas ruins funcionam, é difícil. Olha, professor, eu não, eu não botei ecologia, não. Eu botei pesca, certo? Mas, ao meu ver, a ecologia ela é importante para que a gente possa manter a agricultura e a pesca. Porque a gente tendo uma preservação, a gente tendo um estudo maior, mais abrangente, digamos assim, a gente vai poder conservar e, consequentemente, vai poder aplicar na agricultura e na pesca, e obter assim mais pescado. Pelo menos é o que eu acho. Primeira coisa, Maris, muito obrigado por não me deixar sozinho nesse momento, né? E Jamais. seg- Estando é, aqui, segundo, eu acho que é mais ou menos nesse caminho. Muitas vezes, quando a gente está num processo produtivo, a gente tende a ignorar todas as circunstâncias que circundam esse processo produtivo. Então, apesar, mesmo que você queira trabalhar, como a Marise falou, né, com aquicultura, com pesca, a gente tem que observar as condições ambientais. Justamente por quê? Para que a gente possa ter o máximo rendimento na pesca, o máximo rendimento na aquicultura e garantir que isso seja um processo sustentável, inclusive economicamente, tá, gente? Não é só financeiramente. Então, por exemplo, se eu não preservo as condições que mantêm os bancos de camarão lá em Piaçabuçu, como é que eu vou pescar camarão, né? Daqui um tempo acaba, e aí a gente vai fazer o quê? Então, em geral, todas essas disciplinas que tendem para o conhecimento do mundo natural, né, quando vocês falam, mas para que eu tenho que ter zoologia, para que eu tenho que ter botânica, para que eu tenho que ter ecologia, é para que a gente entenda que existe toda essa ligação, né, do mundo natural, dos processos ecológicos naturais com os processos produtivos. Não dá para a gente pensar em produzir sem a gente pensar em conservar e entender os processos ecológicos que estão ligados a todos esses ambientes, tá? Então, é um conhecimento que vai servir para vocês muito mais como base do que como aplicação em si. Apesar de que a maior parte das coisas que engenheiro de pesca faz nessas áreas que não são ecologia em si, estão ligadas à ecologia. Então, por exemplo, quando a gente pensa, quanto dessa população de peixe aqui eu posso pescar, né, de um cardume selvagem aí, para que eu mantenha o estoque. Isso é dinâmica de populações, isso é ecologia hard, assim, hardcore mesmo. Então, todos esses conhecimentos vão dar para vocês bases para serem bons engenheiros de pesca, né? E, por último, agora já voltando mais aqui para a gente, queria fazer mais uma pergunta para vocês. Estou cheio das perguntas hoje. Então, a minha última pergunta dessa parte, segue aí no link para vocês. Eu vou copiar mais uma vez o link 1, o link 2 para quem quiser responder. E o link 3, que é esse último que eu enviei. Eu quero saber de vocês, o que, que vocês acham que a gente vai falar nessa disciplina? Vão ter aí 3 espacinhos para vocês colocarem palavras-chave que vocês acham que vão ser tratadas aqui na botânica aquática. Me ajudem lá.
Já temos aí, ó, uma resposta. Quem contribuir com mais palavras? Sobre o que a gente vai falar nessa disciplina? Falei com o microfone fechado, né? Faço isso direto. Tá aí, Elton. Copiei para você de novo no bate-papo. Bora lá, me ajudem a compor essa nuvem de palavras bonita que tá ficando aí. Eu esqueci de botar, mas eu acho que vai te falar também sobre APA, né, professor? Ou não? Não tem a ver. Talvez tenha mais ou menos. A gente vai ficar tangente nesse assunto aí, mas tem relação. Não é como se não tivesse. Bora lá, me ajudem mais. Ô, professor, o que é botânica aquática? Ah, Marciana, essa é uma ótima pergunta que eu esperava que a gente conseguisse responder depois de montar essa nuvem de palavras. Então já vou puxar desse gancho seu aí. Você entende alguma coisa? O que você acha que é? Assim, se você tivesse que definir agora, o que você chutaria? Pode chutar sem medo. Alguma planta? Não sei. Alguma planta, que mais? Porque é botânica aquática, né? Então, o que mais? Quem ajuda a Marciana aí, gente? Não deixa a colega sozinha nesse momento. Mostra o companheirismo. Cadê a força do coletivo? A flora das margens do rio, a Flora... ninga, baceiro, tem a questão também do assoreamento, ou a erosão, tarará, assoreamento. Eu acho que tem alguma coisa a ver. Várias Eu acho. palavras boas aí na fala da Marise. Quem mais ajuda? Mata ciliar, lembrei. Mata ciliar. Bora! Bom demais. Então, ó, estão meio tímidos hoje ainda, vão conversando, mas eu quero ouvir mais a voz de vocês, tá? Não gosto muito de ficar falando aqui sozinho, não. É o seguinte, quando a gente olha essa nuvem de palavras aí, ó, a gente percebe que a palavra que está no centro é a palavra plantas, né? Tá bem grandona, quer dizer que vários de vocês relacionaram a palavra plantas a essa disciplina, a botânica aquática. Assim como plantas aquáticas, dá para ver ambiente um pouquinho maior, né? Natureza. E se a gente for pegar pela raiz da coisa mesmo, botânica é a ciência que estuda as plantas. Então, tudo que está relacionado aos vegetais é abarcado aí pela ciência botânica. Então, se eu estou falando de botânica, eu estou falando do estudo das plantas. E aqui, especificamente,
a gente vai falar das plantas que estão relacionadas aos ambientes aquáticos, né? De todos esses organismos que vão estar relacionados lá dentro do ambiente aquático a uma função de produção de energia, de fixação de energia, de produção de biomassa. Então, na botânica aquática, nós vamos tratar basicamente desses organismos que desempenham essa função nos corpos d'água, principalmente nos corpos d'água continentais e também no oceano, né? E é interessante, a Marise levantou essa bola aqui para a gente, que a gente não vai falar diretamente só das plantas que estão lá na água, né? Que a gente vê o baceiro, a aninga, outros organismos que parecem plantas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como as algas. Nós vamos falar também das plantas que estão ao redor desses ambientes, tá? Das matas ciliares, das matas de galeria, dos manguezais, dos marismas, justamente porque todos esses ambientes dependem tanto das plantas que estão dentro deles, como das plantas que estão fora. Tá? E a gente vai discutir um pouquinho disso ao longo do nosso semestre todo. Agora, antes da gente começar efetivamente o nosso conteúdo de hoje, eu queria mostrar para vocês como vai funcionar a nossa disciplina. Então, minha pergunta é a seguinte: todo mundo que está aqui já acessou a AVA, deu uma olhadinha? Sim, professor, eu já. Beleza. Então, vou projetar para vocês aqui nossa página do AVA. Ó. Então, gente, aqui, né, tá a página inicial do nosso curso, Botânica Aquática. Todo mundo que está inscrito na disciplina já tem acesso a essa página. Eu vi que várias pessoas não acessaram ainda, né? Mas assim que vocês puderem, acessem, também compartilhem com os colegas de vocês, porque basicamente tudo da nossa disciplina vai acontecer aqui dentro, tá? Então, vejam que aqui a gente tem essa seção, né? Comece por aqui, que tem duas coisas muito importantes. Primeiro, o plano de disciplina, e segundo, o link para a nossa aula síncrona. Será sempre esse mesmo link, beleza? Então, tem aula síncrona hoje, só vir aqui, clicar nesse link, que a gente se encontra aqui nessa sala do Google Meet, tá? Sobre as aulas síncronas, gente, eu vou gravar e vou disponibilizar para vocês, certo? A gravação lá, depois da aula, logicamente, né? Mas vou fazer o upload, inclusive, aqui no AVA para vocês, então vai estar disponível aqui. E toda semana a gente tem a semana, a descrição da semana, vamos ter aí as aulas e leituras recomendadas para essas aulas. Por que tem essa parte de leitura recomendada? Então vamos lá. Estou abrindo aqui agora o plano de curso da nossa disciplina, não sei se vocês chegaram a ver. Vejam que a nossa disciplina tem 54 horas. E quando a gente está numa vida normal, a gente tem carga horária prática, né? Além de tudo. E o que acontece? Num semestre comum, essas 54 horas estão divididas em 18 semanas. Quer dizer que a gente tem 3 horas de aula por semana. Só que nos semestres remotos, a UFAL está adotando um calendário com 15 semanas. Então, a gente tem mais horas aula da disciplina para cumprir por semana. É isso que está descrito bem aqui, ó, no conteúdo programático, estão vendo? A quantidade de carga horária que eu espero que vocês invistam em cada semana para o conteúdo da semana. Contando com a leitura recomendada e contando com a produção das coisas que vocês vão ter que entregar às vezes, certo? O que eu quero que a gente entenda primeiro, gente? Nossas aulas normalmente são nas segundas-feiras, né? Das 8 às 11. Só não foi segunda-feira passada porque não tinha começado o semestre ainda, e por isso essa reposição já, senão a gente não tem tempo para terminar o conteúdo durante o semestre. E o que acontece? Nossa, professor, toda segunda-feira nós vamos ter 3 horas de aula síncrona? Não tem condição, né, gente? Eu não tenho condição de ficar aqui 3 horas síncrona falando para vocês, e vocês não têm condição de me assistir 3 horas falando sem parar, porque acaba que a gente perde esse tempo, né? Então, nossas aulas vão durar em torno aí de 1h30, 2 horas, e depois o tempo fica disponível para que vocês possam fazer as coisas que eu peço para vocês. Então, já é para vocês se organizarem para terem tempo de entregar as atividades da disciplina, beleza? Como que isso vai funcionar? Então, vamos lá, ó. Aqui nós temos os conteúdos programáticos divididos por semana, que a gente vai ver possivelmente, né, caso não atrase.
E temos aqui a forma de avaliação, né? Então vejam que uma forma de avaliação, presença e participação dos alunos, os exercícios de avaliação continuada e seminário. Então o que acontece? Nós não teremos prova escrita nessa disciplina. Isso não significa que eu estou esperando um nível menor de vocês nos exercícios que eu vou pedir para vocês fazerem. Então nós teremos exercícios quinzenais, certo? Que vão ser entregues de 15 em 15 dias, não necessariamente só com conteúdo dessa semana. Então, por exemplo, hoje eu já vou mandar um exercício para vocês que tem o conteúdo dessa semana e da próxima. E vocês vão me entregar só na outra, beleza? E vamos ter a apresentação e discussão de seminários e o mesmo processo para a AB2. Então, 5 pontos para os exercícios quinzenais, 5 pontos para os seminários. Como funcionarão os seminários? Vocês decidem o grupo, até 5 pessoas, tá? Para esse grupo, 5 pessoas é o ideal, eu acho. Nós temos muitos grupos de... nós temos muitos alunos, né? Somos 40 alunos, então talvez grupos com 5 pessoas sejam interessantes. Faremos 8 grupos aí. E teremos as datas de apresentação certinha aqui. Vejam que na AB1 não cabe o seminário diretamente nas aulas. Então, como que vai funcionar o seminário da AB1? A AB1 acaba aqui, ó, dia 26/7, certo? Então, vocês vão... Depois eu coloco todas essas informações no AVA, mas já vai ficar gravado aqui para vocês reassistirem. Vocês vão me enviar o seminário até 19/7. Eu vou disponibilizar todos os links para vocês e nós vamos abrir um fórum de discussão dos seminários lá no AVA. Então, vocês vão ser avaliados pela discussão de vocês no fórum sobre os seminários dos colegas. Professor, como que a gente vai definir tema e tudo mais? Então, vocês já vão dividir os grupos. E nos temas, nós vamos observar aqui, ó, o que está contido na AB1, tá? Então, a gente tem os conteúdos aqui em cima do conteúdo programático. Temos até onde vai o conteúdo da AB1, que vai aqui, ó, até o item 2. Então, a gente sobe aqui e vê, qual que é o item 2? Então, vamos até produtores 1, até aqui, ó. E aí vocês vão escolher um desses temas, né, desses assuntos, e a ideia do seminário é a mesma para todos. A influência ou desse grupo de organismos, né, ou desse processo ecológico para a engenharia de pesca. Pode ser ecologia, pode ser pesca, pode ser aquicultura. Então, por exemplo, eu vou fazer a influência das cianobactérias na engenharia de pesca, tá? E aí vocês vão montar o seminário. Vejam que o seminário não é a apresentação de um artigo, quero que vocês reúnam mais informações de um trabalho só, e ele vai durar entre 10 e 15 minutos. Gravem o vídeo, me mandem, a gente discute lá, tá? No fórum. Quaisquer dúvidas, logicamente, gente, fiquem à vontade para me perguntar, beleza? Eu quero saber já se tem dúvida agora, que eu possa tirar sobre isso. Era bom que o senhor explicasse mais sobre essa parte do seminário, que eu não entendi muito bem, não. Beleza, Desiane. Então, ó, primeira parte, formar o grupo, beleza? De até 5 pessoas. Segunda parte, os seminários da AB1 vão envolver os assuntos da AB1, que vão até aqui, tá? Essas duas unidades, unidades 1 e 2. Os seminários da AB2, a gente vai fazer especificamente sobre as formações costeiras, então eu explico para vocês lá na AB2. Vamos focar na AB1. Então, ó, vou olhar os conteúdos aqui da AB1, que vão do 1 até o 2.4 aqui, ó. Então, importância da produção primária, sistemática vegetal, coleta de herbário, fitoplâncton, né? Cianobactéria, dinoflagelados, bacilariófita, euglenófita. Aí o meu grupo vai escolher um assunto. Então, me reuni aqui com o meu grupo, a gente escolheu dinoflagelados. E aí eu vou apresentar no seminário, gravar um vídeo de 10 a 15 minutos, que seja a apresentação de um seminário falando da importância dos dinoflagelados para a engenharia de pesca. Qual a relação deles? Na ecologia dos organismos que a gente pesca, na aquicultura tem alguma, na pesca tem alguma. Então vocês vão gravar e apresentar esse seminário. E aí vão me mandar o link do vídeo e eu vou disponibilizá-lo no AVA, todo mundo assiste, todo mundo discute os seminários de todo mundo. Consegui explicar? Ou ficou dúvida ainda? Professor, Oi? sobre o seminário, todo mundo do grupo vai apresentar ou é apenas uma pessoa? Essa é uma boa pergunta, Ludmila. É o seguinte, como que eu costumo trabalhar, tá? Eu gosto de deixar vocês bem livres para fazerem da forma como vocês acharem melhor. O que acontece?
Se o grupo resolver, não, ó, gente, todo mundo vai contribuir aqui, montar o seminário e uma pessoa apresenta. Para mim não tem problema, certo? Que eu acho assim, vocês têm que se organizar para saber, poxa, vamos trabalhar todo mundo junto de verdade, ninguém vai levar ninguém nas costas, então isso não é um fator de nota para ninguém, porque a nota vai ser dada em grupo, tá? Então vamos supor, Ludmila, você fez grupo lá com fulano, ciclano e beltrano. E aí Beltrano não fez nada. Se você apresentar o seminário e o nome do Beltrano estiver no seminário, Beltrano vai ganhar nota, porque a nota é para o grupo, beleza? Mas pode ser uma pessoa, pode ser duas, pode ser todo mundo, da forma como vocês acharem melhor para se organizar. Professor, bom dia. Bom dia dia. a todos. Repita a data, por favor, até quando pode ser entregue. Repito, eu vou colocar no AVA também, Josiane, mas eu quero que vocês me entreguem o seminário até dia 19 de julho, tá? Ok. Mas eu vou colocar esses lembretes lá no AVA para vocês, das datas limite. Deisiane, ficou claro? Professor, outra pergunta. Manda, Ficou Josiane. falando com o microfone fechado, desculpa. O grupo só pode ser até 5 pessoas? Até 5 pessoas. Ok. Beleza? Pessoal, uma coisa importante. Sempre tem aquele momento quando tem que dividir grupo, que é tipo assim, professor, eu tô sem grupo, e agora? O que eu faço? Me salva, eu tô desesperado. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Lá no AVA, que entrou no AVA da disciplina, tem essa abinha aqui, ó, escrito participante, certo? Então, vocês podem clicar aqui na aba participantes, que vai ter todo mundo que está na disciplina. Ó. E vocês podem mandar mensagem para todo mundo. Então, aqui eu tenho uma lista, ó, de todo mundo que está. Posso chegar aqui e falar, ó, selecionar todo mundo. E lá embaixo, de novo, ó, tem o que fazer. Eu posso escolher aqui, ó, enviar uma mensagem. E eu posso falar, ó, oi, pessoal, meu nome é fulano, estou sem grupo. Então aí vocês conseguem se comunicar por aqui, além das outras formas que vocês têm de comunicação aí, por exemplo, no WhatsApp ou no e-mail da turma, tá? Professor, a gente tem Oi? um grupo no WhatsApp. Beleza, ótimo. Mas tá todo mundo, Ludmila, no grupo? Eu acho que sim. Se alguém não sair, eu acho que tá. Beleza. Eu vou só pedir alguém levantou a mão aí, deixa eu ver. Pode falar, Vitória. Professor, essa parte da apresentação, a gente vai apresentar entre o grupo e mandar o vídeo para o senhor? Gravar? Isso. Como vocês podem fazer? Abre uma sala aqui no Google Meet, com um e-mail institucional que vocês conseguem gravar, projeta a apresentação, apresenta e grava, como se estivesse normal numa aula, tá? Terminou a gravação, envia o link para mim. Tá ok, entendi. Se tiverem dúvida com gravação na hora de fazer, podem tirar também, tá, pessoal? Não tem problema não. Inclusive porque provavelmente a gente vai ter monitor. Eu só não estou falando isso hoje porque não fechou o processo de monitoria ainda, tá bom? Mas assim que tiver, eu aviso vocês lá. Acho que o pessoal já tem uma noção de como gravar, porque teve outra matéria que teve que gravar também. Beleza. Mas se tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Professor, Oi. a gente pode fazer também de 3 pessoas, assim, menos do que 5? Não. Beleza? Professor, e na questão do tema? O tema é como eu expliquei para vocês. Vão pegar um tema da AB1 e relacionar a engenharia de pesca. De qualquer uma das aulas da AB1. Certo? Certo. Esse certo foi só, para mim foi tipo assim, tá bom, segue o baile, não entendi, mas bora. Mas não entendi. É o seguinte, ó. Vou mostrar para vocês mais uma vez aqui o nosso plano de disciplina, que já tá lá no AVA para vocês também, tá? Ó. Quando vocês abrem o plano de disciplina, tem aqui no cronograma todas as aulas que são da B1, ó. E justamente os conteúdos de cada uma dessas aulas. Então, vocês têm como observar aqui em cima, no conteúdo programático,
o que faz parte da B1, que no caso é a unidade 1 e a unidade 2, tá? Então, todas essas aulas aqui, ó, fazem parte da B1. Todas essas aqui, ó. Então, você vai escolher um tema daqui e vai fazer um seminário apresentando a relação deste tema com a engenharia de pesca. Com pesca, agricultura, ecologia, quaisquer um desses aspectos. Ok? Ok, ok? Finalizando. Pessoal, como que é a nossa dinâmica de comunicação? Por favor, mensagens no AVA ou no e-mail institucional. Por que isso? Porque é a forma de comunicação oficial da universidade. Vou colocar o meu e-mail aqui no chat para vocês. E vou colocar lá no AVA também. Ó, esse é o meu e-mail. Se vocês mandarem mensagem para mim lá no AVA, eu vou receber nesse e-mail também, tá? Sempre por aí. Primeiro, porque é uma segurança para vocês. Eu não posso falar que eu não vi essa mensagem se vocês enviarem pelas formas oficiais, porque sempre chega, tá? Dificilmente não vai chegar. E eu também vou me comunicar com vocês via AVA, principalmente, mandando mensagens para todo mundo lá, tá? As entregas de atividades são sempre pelo AVA, eu vou abrir o link para vocês entregarem. Sempre pelo AVA, tá bom? Não enviem por e-mail, que for enviado por e-mail não vai ser considerado. Olha aí, para não ficar de professor do coração ruim depois, já estou avisando antes, tá? Então, não enviem por e-mail, porque não vou considerar, para eu conseguir me organizar. Enviem pelo AVA. Estamos combinados? Certo. Sim. Beleza, combinadinho, combinadão. Se eu tivesse na sala, eu ia dar um mindinho para vocês assim, ó, pra gente fazer promessa de mindinho, tá? E vou disponibilizar as aulas, as gravações, fiquem muito à vontade para a gente poder ir se comunicando e falando sobre o que quer que vocês achem necessário, tá, gente? Eu gostaria que a gente tivesse uma comunicação muito aberta, a ideia aqui é que as coisas funcionem da maneira mais horizontal possível. Então, qualquer dúvida, qualquer necessidade, podem interromper e a gente vai se falando na medida do possível. Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, depois dessa ladainha inteira, né? Nós vamos falar agora da aula, né? Que é importante, do conteúdo de hoje, para a gente começar efetivamente a entender o que é a botânica aquática. E o nosso assunto hoje é esse aí, ó, produtividade primária e a importância dos produtores para a vida na Terra. Então aqui você já fala assim, mas professor, já me complicou completamente a cabeça. A gente estava falando de planta, agora a gente está falando de produtividade, agora já tem aí na foto umas células, mas planta é grande, como que é isso? Vamos com calma. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender a respeito da botânica aquática aqui dentro da engenharia de pesca. Apesar da gente relacionar quase que diretamente a planta a esses organismos grandes, né, que a gente consegue ver, ao cajazeiro, à roseira, aos pés de pau que a gente tem aí no mundo, aqui na botânica aquática a gente vai estar falando principalmente de produtores primários. Vocês já ouviram falar esse termo, gente? Alguém já ouviu falar disso? Não. Não, ninguém. Alguém chuta o que é produtor primário? Não? Pode chutar feio. Não ligo, não. Vamos lá. Vocês conseguem ver alguma coisa em comum em todos esses organismos que estão representados aqui de A a H? Tem alguma coisa comum neles? Nada?
professor tá doido, colocou umas coisas nada a ver, uma do lado da outra aí, só para complicar a cabeça de vocês? Perguntei se vocês conseguem ver alguma coisa comum em todos esses organismos, Ayane. Plantinhas. Plantinhas. Ó, fotossíntese, chute, o Zé matou a pau aqui, né? A cor verde. Então, a gente começa por aí, gente. Parece uma coisa meio boba, mas todos esses organismos são verdes aqui, né? E o que isso vai lembrar pra gente? Exatamente o que a Deisiane escreveu aí, a fotossíntese. Então, aí, nossa, a gente chega nesse ponto que é um ponto central de partida para a botânica aquática. Ó, que resposta boa da Lília aí, ó. São organismos autótrofos que realizam fotossíntese solar, transformam a radiação solar em energia química, exatamente. E esse é o grande ponto da botânica aquática. Aqui nós vamos falar de todos os organismos que são capazes de fixar radiação solar em energia química. Não serão só organismos verdes, a gente vai ver ao longo do tempo, né? Outros organismos com outras cores, mas todos terão a clorofila lá, que é justamente essa molécula que dá essa cor verde aos organismos. Então, quando a gente fala de produtividade primária, de produtores, nós falamos da fotossíntese e dos organismos que são capazes de realizar a fotossíntese luminosa, né? Que utiliza a radiação solar. E olhando a princípio assim, gente, vocês acham qual a importância desses organismos para o planeta? Por que a gente precisa dos produtores? Oxigênio. Oxigênio, o que mais? Alimentação de outros seres. Boa, Renata. O que mais? Vida na Terra. Essa resposta é que eu chamo de surubim ensaboado, né? É tudo e é nada ao mesmo tempo. Mas tem relação. Então, vamos continuar construindo aqui, ó. Acho que tudo isso está relacionado, né? Com certeza eles são extremamente importantes para a vida na Terra, porque eles vão representar a produção de oxigênio, a fixação de biomassa. Mas para a gente entender como a gente chegou nesse ponto, a gente tem que pensar muito lá no passado e lembrar de como eram os primeiros organismos. Então, vamos tirar o nosso conhecimento de biologia geral aí do fundo da gaveta, desempoeirar isso, e me contem aí, gente, o que vocês se lembram dos primeiros organismos? Como se formaram os primeiros organismos da Terra? Foi dentro d'água. Já temos um passo, foi dentro d'água. Mas aí como que foi o processo? Esqueci a expressão, professor, que ele se autoproduzia, ele se auto... Replicavam. Bactérias, acho que era um tipo de bactéria, né? Alguma coisa assim, né? E antes da bactéria, tinha alguma coisa, Renata? Lembro não, professor. Protozoários não, né? Não são os protozoários, eles vieram depois, Marise. Vamos lá. Olha só. Lá no começo da Terra, a Terra era um planeta extremamente inóspito, era um ambiente muito hostil, né? A gente tinha basicamente uma bola quente, né? Um planeta que era extremamente quente na sua formação, com muitos gases tóxicos, atividade vulcânica intensa, erupções vulcânicas o tempo todo, nuvens de poeira, com metais e tudo mais. Isso começa a mudar quando o planeta começa a se resfriar. A partir do momento que o planeta vai se resfriando, a gente vai tendo a formação da água líquida. Isso é extremamente importante. Porque antes a água condensava, chovia, mas ela não chegava nem a acumular. A superfície do planeta era tão quente que logo ela evaporava de novo e continuava fazendo aí esse ciclo da água, tá? À medida que o planeta vai resfriando, a gente vai tendo acúmulo de água, e essa água ela vai lavando para esses grandes oceanos todos esses materiais que estavam suspensos na atmosfera, esses elementos químicos, esses gases, a água vai dissolvendo todo mundo. A gente sabe que a água é o grande solvente universal, né? Então ele vai dissolvendo essas coisas, levando lá e fazendo
esse caldo que a gente chama de sopa primordial, ou seja, um tanto de água com um tanto de elemento lá dentro, né, riquíssimo em elementos químicos que começam a interagir com a energia elétrica dos raios. E essas energias vai formar esses protótipos de organismos que são os coacervados, que estão postos aí no slide. Então nós temos, primeiro, formação de proteínas, em geral, por interação dessas moléculas que estão lá na sopa primordial com a energia elétrica. Essas proteínas têm sempre um ladinho que é hidrofílico, que gosta da água, e um ladinho que é hidrofóbico. E isso faz com que elas se organizem nesses conjuntos aí, que tem um tantinho de proteína lá dentro, ó, envolvidos por uma camada de água. Isso aí parece alguma estrutura para vocês, gente, que a gente tem no nosso corpo? Lembra alguma coisa? Célula. Isso aí. Então a gente tem aqui o protótipo da célula, né? Tem a célula mais... A célula, assim, gente, em milhões de aspas, tá? Isso aqui não é uma célula. Com a evolução se tornará, mas a gente tem uma ideia de célula, que ao longo do tempo evolutivo vai se transformar nos dois tipos principais de células que a gente tem, ou vai dar origem, né, evolutivamente falando, a esses dois tipos de célula, os organismos procarióticos e os organismos eucarióticos. Quem lembra da diferença entre esses organismos, pessoal? Um é organizado e o outro é bagaceira, não tem célula, não tem núcleo. É assim? A base, a carioteca, né, professor, que divide. Isso aí. Eu vou começar com a definição de Marisa, que eu gostei, e vou terminar com a de Renata, que é mais formal, né? Então, nós temos um organismo bagaceira e o outro um pouco mais organizado. Agora, assim, ó, não vamos desfazer das bactérias chamando elas de bagaceira, porque elas são muito importantes na vida da gente, viu, gente? Então, como que a gente pode definir isso? Ó? Os organismos procarióticos são aqueles que, como a Renata bem falou, não têm o material genético separado do citoplasma. Né? O material genético fica disperso lá dentro do citoplasma, e, em contrapartida, o organismo eucariótico tem aquela parte bonitinha que a gente vai chamar de núcleo, que tem aí essa membrana que envolve o material genético, que a gente vai chamar de envelope celular, carioteca, parede do núcleo, né? Que vai proteger o material lá dentro. Agora, além disso, não é só o núcleo que é diferente, né? O que mais vocês notam de diferenças aí? Mesmo que seja um desenhinho bem lúdico, o que mais tem de diferença entre essas células? O tamanho. O tamanho, o que mais? A procarionte está com inveja da eucarionte. Porque ela tem um tanto de coisa dentro dela, né? Tem só o núcleo lá dentro da eucarionte. O que são essas outras coisas aí dentro? DNA. Ó, o que é esse feijãozinho aqui, ó? Tem organela, tem... Isso aí. DNA. DNA. O DNA já todo mundo tem, né? A procarionte também tem. Mas a procariótica tá com inveja da eucariótica porque ela tem uma série de organelas, que são essas subunidades celulares, né? Que fazem diversas funções. Então, como as mitocôndrias, que vão produzir energia, né, como o complexo de Golgi, que vai ajudar a produção de proteína. Então, a gente tem uma estrutura metabólica muito mais complexa aqui na célula eucarionte do que na célula procarionte. As duas têm importância, as duas fazem diversas funções, né, na vida do planeta, mas essas são as principais diferenças. Agora, para a gente ligar tudo isso no que a gente está falando, que é de produtividade primária, eu tenho uma pergunta para vocês. Do que esses organismos se alimentavam, gente? Do que os primeiros organismos se alimentavam? Como que era a alimentação deles? Minerais, professor? Não. Sol e good vibes? Luz. Ainda não, Marisa, isso é importante. A alimentação só e good vibes, ela vai surgir depois. Os primeiros organismos, gente, se alimentavam de outros organismos. Tá? A gente tem um início de tipo de alimentação que é um início heterotrófico. Então, a gente não tem ainda, nessa época, né, essa possibilidade de ser good vibes, de viver de luz, literalmente falando. Matéria orgânica simples, boa ali,
né, outras moléculas distribuídas aí no ambiente e outros organismos. Então era realmente um aí consumindo o outro, né, para se manter com energia. Até que surge a fotossíntese, tá? Então, os primeiros organismos provavelmente eram procariotos, né, não tinham núcleo organizado e eram heterótrofos, até que surge um organismo mais ou menos parecido com esse aqui, ó. Então, isso que eu estou mostrando para vocês aí é uma célula, tá, de uma bactéria, de uma cianobactéria, na verdade, uma alga verde azulada, e que parece muito um ancestral dela que surgiu lá no passado, que era um organismo capaz de realizar a fotossíntese. E aí, gente, muda toda a dinâmica da vida no planeta. A partir do surgimento da fotossíntese, a gente tem a possibilidade, como a Marise colocou aí, viver de luz. Literalmente falando quase, né? De pegar a radiação solar e transformar em energia química. Então, até esse momento, em geral, a energia era obtida através de um processo heterotrófico e a fotossíntese vem trazer uma possibilidade de uma aquisição de energia autotrófica. O organismo produzindo o seu próprio alimento, que é assim que a gente fala, né? Não existe só a fotossíntese realizando esse processo, tá? A gente também tem outro processo chamado quimiossíntese. Aí sim vai ser bem parecido com o que a Renata falou, quando a gente se alimenta de minerais simples, né? Mas os organismos quimiosintéticos, também são bactérias, eles são capazes de oxidar enxofre, alguns desses metais, para obter energia. Mas é uma pequeniníssima parte dos organismos do planeta, grande parte de organismos autótrofos, né, vai estar dentro do grupo dos organismos fotossintéticos, beleza? Então, a fotossíntese, ela vem com essa novidade evolutiva mesmo, de pegar a luz solar e transformar aqui, ó, nos famosos açúcares, beleza? Então, quando a gente pensa na maior parte das plantas, né, a fotossíntese vai estar acontecendo, nas plantas, na verdade, né, dentro de um cloroplasto, que é essa organela celular, que vai estar lá dentro da célula, e em outros organismos, como nas bactérias, nas cianobactérias, ela vai estar acontecendo no próprio citoplasma, tá? Mas a gente vai pensar na fotossíntese como um todo aqui. Então, quando a gente olha dentro de um cloroplasto, gente, essa aqui é uma microscopia eletrônica. Então, o que isso aqui é? Ó? Um cloroplasto cortado pelo meio, a gente está vendo dentro do cloroplasto. Cada uma dessas pilhas de bolsinhas aqui é o que a gente chama de grânum, que é grânum, vou digitar aqui no chat. E cada um desses grânum é construído por uma outra microbolsinha, que a gente pode ver aqui, né, que são os tilacoides, tá? Então, a pilhazinha a gente chama de grânum, e cada uma das bolsinhas a gente chama de tilacoide. E é exatamente na membrana desses organismos que vai ocorrer a fotossíntese, tá? Então a gente tem uma organização mais ou menos assim, ó, várias pilhazinhas de tilacoides ligados por tilacoides que são mais compridões, assim, e ligam tudo. Então aqui, nesses organismos, nós vamos ter associados a essa membrana os famosos fotossistemas, que são complexos celulares, complexos de moléculas, que vão ser capazes de realizar a fotossíntese através da excitação da clorofila, transporte de elétrons e várias coisas nesse sentido. Então, nesse ponto, gente, quando vocês olham esse slide, eu sei que tende a ter um pânico coletivo aí, né? Eu não quero que vocês saibam a fisiologia da fotossíntese, eu não quero que vocês saibam de onde sai o elétron, para onde o elétron vai, quem que fosforila, quem não fosforila. Eu quero que vocês saibam que através desse processo que a gente tem a possibilidade de fixar a energia luminosa em energia química, tá bom? Até aqui, alguma dúvida? Tranquilo? Beleza. Se tiverem, podem me interromper, levanta a mãozinha, fiquem à vontade aí, tá, gente? Então, olha só. A invenção da fotossíntese, ela vai trazer enormes mudanças à superfície do planeta. A gente vai saber que a fotossíntese não começou no cloroplasto, tá? Esses cloroplastos se originaram de quem já fazia fotossíntese. A gente vai saber disso daqui a pouco. Mas a fotossíntese, ela é uma mudança total nas propriedades do planeta.
E às vezes não faz muito sentido pra gente, né? Porque vocês podem estar olhando e falando assim, tá bom, professor, mas assim, eu não faço fotossíntese, tô de boa, né? Não preciso muito disso. E aí a gente tem que começar a identificar onde é que a fotossíntese tem a ver com a gente, daqui a pouco com a engenharia de pesca. Né? Porque você fala assim, tá bom, mas eu vou querer o quê? Pegar camarão, pegar peixe, pegar polvo, a fotossíntese tá onde? E eu vou mostrar para vocês. Então, a primeira transformação que a fotossíntese faz, gente, é o seguinte. Alguém já tinha falado aí na importância da fotossíntese do famoso oxigênio. Né? A fotossíntese consegue pegar água e, através da ação da luz, ela quebra essa molécula de água. Então, a gente tem o isolamento aí dos hidrogênios e do oxigênio. Como o oxigênio é muito reativo, ele reage muito fácil, as moléculas logo se combinam para formar o oxigênio molecular, que é esse que fica liberado no ar aí, que a gente usa para respirar. E aí a gente fala assim, tá, tudo bem, a fotossíntese começa a liberar oxigênio para a atmosfera, né? Então, a gente tem esse efeito, mas assim, professor, o que tem isso a ver, né? Primeira coisa, gente, o oxigênio, ele muda completamente a composição, tanto da crosta terrestre quanto dos oceanos. À medida que o oxigênio começa a ser liberado, como o oxigênio é muito reativo, ele é uma molécula cheia de possibilidades de reações químicas, ele começa a interagir com minerais que vão estar lá no solo, que vão estar no mar, e que vão gerar outros minerais. Então, por exemplo, ele super imobiliza o ferro que está disperso nos oceanos em óxidos de ferro, tá? Que vão estar dispersos basicamente na crosta do planeta todo, que vão ser os principais responsáveis por dar cor aos solos. Quando a gente olha o solo vermelho ou amarelo, em geral é um óxido de ferro lá dando a cor. E à medida que o oxigênio vai depositando esses óxidos, ele também vai ficando livre para ser liberado para a atmosfera e vai construindo essa composição que a gente tem da atmosfera de atualmente. No passado, gente, a gente não tinha essa mesma composição. Quando a gente observa hoje, a atmosfera ela é cerca de 78% nitrogênio, 21% oxigênio, 0,003% de CO2 e o restante de outros gases. A gente tem aí hélio, né, uns gases não reativos, tá? Mas essa composição aqui, ela é relativamente recente. Essa composição de oxigênio, por exemplo, ela chega para a gente há cerca de 400 milhões de anos atrás só. E só eu falo que a Terra tem 4,8 bilhões de anos, né? Então, só há 400 milhões de anos a gente começa a ter essa concentração de oxigênio. Aí você fala, tá bom, professor, nossa, quanta informação para um sábado de manhã, estou muito feliz com isso, mas o que tem a ver? Esse nível de oxigênio que fica disponível, gente, ele torna possível a irradiação das formas de vida que usam respiração aeróbia. Como assim? A gente tem dois tipos principais de respiração celular. Aeróbia, que usa o oxigênio, e anaeróbia, que não usa o oxigênio. A respiração aeróbia é muito mais eficiente, libera muito mais energia. Então, se eu tenho a possibilidade de um aumento da respiração aeróbia, eu consigo fazer com que os organismos que utilizam respiração aeróbia tenham mais possibilidades ecológicas, que eles consigam se desenvolver melhor, se reproduzir mais, dando ferramentas para a evolução, para que a gente possa chegar em toda essa diversidade que a gente tem. E como a gente tem uma forma de energia que libera mais energia, uma forma de respiração, desculpa, gente, que libera mais energia, nós vamos ter aí a possibilidade de manutenção de formas de vida mais complexas. Lembram quando a gente estava olhando lá e comparando as células, que uma das coisas que Marise falou foi que a célula eucariótica era maior que a célula procariótica? Para manter uma célula maior, eu preciso de mais energia. Faz sentido para vocês? Sim. Então, à medida que eu tenho a liberação de uma possibilidade maior de respiração aeróbia, eu consigo manter organismos maiores. Então, a gente vai ratificar aí o surgimento dos eucariotos, né? Desses organismos que têm o núcleo, que têm organelas, e a gente precisa pensar um pouquinho em como eles se formaram. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Já ouviram falar da endossimbiose, a teoria endossimbiótica? Sim, em biologia, professor.
Você lembra o suficiente para explicar para nós, Renata? Se esse silêncio for um... Professor, não, eu prefiro a explicação do... Eu ia falar que se esse silêncio for um não tem problema, não. Alguém lembra, gente? Antes de explicar, eu vou fazer uma pergunta. O que vocês lembram da palavra simbiose? O que isso significa para vocês? Uma relação harmônica, né, professor? Uma relação harmônica, né? O que mais? De dependência, né, de uma relação sem prejuízos, né, para o outro ser. Vive em harmonia. Duas palavras-chave aí na fala da Renata. Primeiro, uma relação harmônica. Segundo, de dependência. Ou seja, um organismo vai fornecer para o outro coisa que eles precisam e ambos vão se tornar dependentes ao longo do tempo. Então, quando a gente fala de endossimbiose, endo é dentro. Né? A gente vai falar de uma simbiose que aconteceu dentro. E como que foi isso? Essa figura aqui está mostrando para a gente. Então, ó, aqui no comecinho, nós temos um organismo que era um procarionte. Todos os organismos do mundo descendem de células procariontes. E a gente sabe que as células, né, para poderem se alimentar, por exemplo, elas fazem o que a gente chama de fagocitose, né, quando é uma coisa sólida, ou pinocitose, quando é uma coisinha líquida. E para isso elas fazem invaginações da membrana, como a gente pode ver aqui, ó. Então, em algum momento do tempo, algumas células que faziam essas invaginações e mantinham essas invaginações, começaram a fazer isso e cobrir o seu próprio núcleo, fazendo membranas dentro da célula. E elas tiveram vantagem sobre as outras, porque o DNA ficava mais protegido, era mais organizado para se replicar. Então, esse aqui, ó, é a nossa semente do organismo eucarioto. Justamente porque ela já está formando essa membrana nuclear. E aí acontecem dois eventos importantes de endossimbiose, tá? O primeiro, das mitocôndrias, o que veio a ser mitocôndria, e o segundo, dos cloroplastos. Então, o que acontece? A primeira coisa que esse eucarioto fez, depois que ele conseguiu aí criar as membranas nucleares, né, é o seguinte, pô, vou ali fazer um lanche. E ele encontra uma bactéria aeróbia. Ou seja, essa bactéria que é capaz de fazer respiração utilizando oxigênio que libera um tantão de energia. E aí ele fala, pô, aqui, delícia aqui, vou comer. Fagocita essa bactéria. Só que à medida que ela está lá dentro, e por algum motivo ela não é digerida, a célula começa a receber energia dessa procarionte. E acaba se reproduzindo melhor, porque olha o tanto de energia que ela está gerando, né, lá para dentro. E começa a alimentar essa bactéria lá dentro dela mesma, para falar, bom, se esse organismo está aqui gerando energia para mim, eu vou criar ele, vai ser meu pet. Tá cortando para todo mundo, pessoal? Só para Patrícia? Para mim tá normal. Patrícia, melhorou para você aí? Deve ser a internet de... Beleza. Melhorou? Perdeu alguma coisa? Quer que eu repita? Não, tá tranquilo. Dá umas travadinhas, mas tá pra entender. Beleza. Se precisarem, é só falar que eu repito, tá, gente? Então vamos lá. Essa célula aqui começa a criar, né? Essa bactéria é meu pet aqui agora. E ela vê que isso dá muito certo. Depois de ter fagocitado as mitocôndrias, parte dessas células vão fagocitar os ancestrais dos cloroplastos, que eram cianobactérias. E é essa galera aqui que vai possibilitar a fotossíntese como a gente compreende ela hoje. Uma célula que tem mitocôndria e cloroplasto. Tá? Como a gente sabe que os cloroplastos hoje vieram das cianobactérias? Quando a gente observa a composição dos fotossistemas que estão contidos nesses cloroplastos. Tinham várias linhagens de bactérias com fotossistemas diferentes. Então, ó, quando a gente olha isso aqui, gente, é basicamente a árvore da vida, tá? Aqui a gente tem o domínio das bactérias, aqui o domínio das arqueas e aqui o dos eucariontes, eucária, né? As plantas estão aqui. Aqui está a gente, ó, Homo sapiens. E o que a gente observa, ó? Que a gente tem algumas bactérias que fazem fotossíntese, mas que só tem um tipo de fotossistema, que a gente tem aqui, né, ó, o verdinho, o rosinha.
E temos um grupo que tem 2 tipos, que está representado por verde e rosa. Quando nós olhamos os cloroplastos das plantas, aqui, por exemplo, está o milho, ó, Zea, e aqui Cryptomonas, que é uma alga, a gente vê que eles têm os mesmos tipos de fotossistemas desse conjunto de bactérias aqui, que são as algas azuis ou verdes azuladas, tá? Cianobactérias. Então é assim que a gente entende que o cloroplasto de hoje foi uma bactéria ontem, evolutivamente falando. Então todos os seres que possuem cloroplastos são descendentes de um único organismo que um dia lá fagocitou uma cianobactéria, e aí conseguiu vantagens evolutivas por conta disso. E a partir disso, gente, esses organismos se diversificaram nas formas mais diferentes que a gente pode imaginar. Então, aqui a gente tem uma cianobactéria ainda, esse organismo é procarionte, dá para ver todo o conteúdo aí disperso no citoplasma. Temos algas eucariontes, aqui uma alga verde, samambaia, briófita, temos angiosperma, temos gimnosperma, todo mundo fazendo esse processo da fotossíntese. Aqui vai ser extremamente importante, justamente porque vai ser esse processo capaz de fixar a energia no planeta. Essas primeiras algas, né, que surgem vão dar origem às plantas terrestres e a diversos outros grupos de plantas. Então aqui a gente tem basicamente as algas verdes, que são as clorófitas, isso a gente vai falar com mais calma nas próximas aulas, tá, gente? Mas essas algas vão ser, então, esse resultado dessa absorção da cianobactéria por essa célula eucarionte, que vai gerar um conjunto enorme de algas que a gente tem. Uma coisa que eu quero que a gente note é o seguinte: muitas vezes a gente fala de planta terrestre. E isso pode confundir a gente um pouquinho. Porque a gente tem a ideia seguinte: as algas estavam na água, se tornaram plantas dependentes de água, como são as briófitas, os musgos, e saíram da água, tiveram conquista do ambiente terrestre. E a gente começa a pensar que todas as plantas que acontecem na água são intermediários, né, dessa fase de fora da água, de dentro da água para fora da água, desculpem. Só que, na verdade, para as angiospermas, para as plantas que dão flor, é o contrário. As plantas saem da água evolutivamente falando e depois elas voltam. Então, tudo isso de planta que a gente vê vivendo dentro da água, o baceiro, as ninféias, as aningas, as tifas, são plantas que voltaram para a água depois de já terem se adaptado ao ambiente terrestre. Tá? E nós vamos falar disso mais para frente também, sem problema. Então, a partir dessas algas, a gente tem o surgimento do que a gente chama de plantas, né? Os musgos aí, as samambaias, gimnospermas e angiospermas, todo mundo parente aí das algas verdes, que vão originar as plantas que a gente vê hoje, que nos circundam aí, e circundam também os corpos d'água. Por que estamos falando disso? Justamente porque é a partir dessa possibilidade de captação de energia que nós permitimos um fluxo energético nos ecossistemas. Vamos pensar o seguinte, gente. Se você precisa utilizar um liquidificador e não coloca ele na tomada, ele vai funcionar? Não. Por quê? Precisa de Eu energia, não né? tenho energia. Exatamente. Então, todos os sistemas precisam de energia para funcionar, inclusive os sistemas biológicos, tá? Então, eu preciso de ter uma fonte de energia constante para que esses sistemas continuem funcionando, porque a gente não consegue manter a energia na gente, a gente usa a energia, passa por nós. Então, quando eu consumo um alimento que vai me dar energia, né, parte da energia vai ser utilizada para os meus processos metabólicos, parte da energia vai ser emanada na forma de calor, que é o que a gente está vendo aqui na energia gasta, ó, que está sendo liberada para o ambiente na forma de calor, que não é mais aproveitável. Então, para que esse bicho continue vivo, ele tem que continuar consumindo energia. E isso vai depender, em última instância, das plantas e do sol, que é a grande fonte de energia que a gente tem, né? Então, só as plantas são capazes de realizar esse processo de absorção, né, de energia luminosa, transformação em energia química e disponibilizar para os próximos níveis tróficos. E aqui a gente está usando plantas como sinônimo de produtores. Então a gente está falando também de todas as algas que estão lá nos lagos, nos rios, nos mares,
unicelulares que também vão fazer esse processo lá, tá? E a gente nota, na verdade, que de tudo que vem do Sol, a gente usa muito pouco, né? Cerca de 5% vai chegar no que a gente chama de produtividade bruta, que é tudo que a planta consegue absorver. Agora veja, a planta também respira, as algas também respiram, os organismos produtores respiram, gastam energia, né? A planta está parada ali, mas ela tem que fazer os processos dela, ela tem que fazer circular seiva nela, tem que atrair polinizador, tem que fazer um tanto de coisa. Então ela também gasta energia. Do que ela consegue fixar, parte ela vai gastar, parte ela pode disponibilizar para a gente, que é entre cerca de 2,5% e 4% dessa produtividade, né? E é tudo isso que vai manter os herbívoros, tá? Ou a produção líquida aí, dos consumidores. E essa seta aqui, basicamente, diz a importância da fotossíntese para todos os nossos processos sociais, econômicos, ecológicos, porque, por exemplo, como eu vou ter camarão se eu não tenho o que o camarão come? E, em última instância, tudo que o camarão come vem da fotossíntese, vem da produção de energia através da fotossíntese da fixação de biomassa. Até aqui, tudo bem? Temos dúvidas? Não? Beleza. E aí, se a gente está usando, né, a fotossíntese como sinônimo dessa produtividade, né, ou seja, o quanto a fotossíntese, as plantas conseguem fazer de fotossíntese é o quanto elas vão produzir, eu quero perguntar para vocês o que é que pode limitar esse processo. O que pode fazer com que as plantas ou algas façam menos fotossíntese, gente? Quais são os fatores que influenciam na realização de fotossíntese? Os fatores abióticos. Beleza, mas vamos descrever melhor. Quais? Iluminação, né? Iluminação. O que mais? Ajudem a Renata aí, gente. Ó, já temos aqui o Wellington colocando no chat a água. Então já temos 2 fatores, iluminação, água. O que mais? Tem a ver com a fixação dela, não. Não, né? Porque já que no mar ela não está fixada, né? Isso. Bora pensar em quais... Vamos pensar assim, ó, o que a planta usa para fazer fotossíntese? Então a gente já falou de iluminação, já falou de água, está faltando uma coisa importante, em geral. Nitrogênio? Não. Não entra nesse processo. Não, oxigênio. Hã? O gás carbônico, tá? E o Wellington matou, né? Em geral, para fazer a fotossíntese, a planta vai precisar de luz, água e gás carbônico, ou a alga, né? Claro que ela vai precisar de outros minerais, que vão, a Patrícia falou do nitrogênio, que vai estar envolvido nas proteínas e tal, mas os reagentes da fotossíntese em si são água, luz e gás carbônico, tá? Então, a primeira coisa que pode limitar a fotossíntese é a iluminação. Eu quero que vocês acompanhem comigo aqui, ó. Olha a diferença de uma planta criada na sombra, que é esse primeiro caso aqui, e no sol. E aqui a gente tem 3 fases da planta: jovem, adulta e idosa. Vejam como as folhas adultas acabam ficando menores na ausência de sol nesse caso aqui, né? Então esse é só um dos casos. Ah, professor, toda planta se comporta assim? Não, tem planta que na sombra a folha fica maior, depende da planta. Mas é só para mostrar que a presença da iluminação vai fazer com que esses organismos se desenvolvam de maneira diferente e possam realizar mais ou menos fotossíntese, tá? Então, a presença da luz pode limitar a produção fotossintética. Não só em questão de quantidade, mas também em questão de qualidade. Principalmente porque a fotossíntese ela é realizada dentro do espectro visível da luz. Então, a radiação eletromagnética, que é o que o Sol está mandando para a gente o tempo todo, ela é composta de uma enorme variação aí de comprimentos de onda, né? Mas as plantas só aproveitam o espectro visível, principalmente os comprimentos do azul e do vermelho, que é onde vão ter as melhores taxas de
fotossíntese. Tá? Então, quantidade de luz e qualidade da luz podem ser limitantes. A gente também falou que o gás carbônico pode ser um limitante, né, para a fotossíntese. E aqui eu mostro para vocês, ó, um gráfico que é o seguinte. Aqui no eixo Y, a gente tem a quantidade de CO2 na atmosfera. Tá? Então, partindo aí do 100 até 450. E aqui no eixo X, a gente tem o tempo, só que aqui é o presente. Então, é como se a gente estivesse indo para o passado, aqui, ó, nesse sentido. Beleza? Então, temos presente aqui, e aqui nós temos 800 mil anos atrás. Quem me ajuda a ler esse gráfico? O que está acontecendo? Levando em conta que aqui temos o CO2 e no eixo X nós temos o tempo. O que esse gráfico está representando? A oscilação de CO2 no decorrer dos anos. Tipo, tem tempo que ele está bem alto e depois desce. E agora ele está voltando a subir de novo. No finalzinho, de novo. Beleza, é exatamente isso. Nós estamos vendo nesse gráfico a variação da quantidade de CO2 na atmosfera ao longo do tempo. E vendo que existe uma variação, né, desse gás. A gente vê que é uma variação natural. Dá para acompanhar aqui, né? O gráfico não é retinho, é cheio de picos e vales. Mas a gente vê que, em geral, ele varia ali, ó, de pouco menos de 200 até pouco mais de 250. A gente teve uma concentração bem alta aqui, de cerca de 300 partes por milhão, né? Mas depois voltou a baixar. E agora, ó, nós estamos cá em cima, aqui em 2019, a média era de 409,8 partes por milhão. O que a gente vai pensar sobre isso, gente? Primeira coisa, em geral, as plantas evoluíram num ambiente, ou os produtores, né, evoluíram num ambiente que tinha menos gás carbônico do que a gente tem na atmosfera hoje, em geral, em média. Tá? Isso significa que não necessariamente o gás carbônico hoje é um limitante. A gente não tem uma limitação efetiva de gás carbônico para as plantas na atmosfera. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar ligado aqui na botânica aquática. Planta que cresce dentro da água tem uma relação diferente com o gás carbônico de planta que cresce fora da água. Porque dentro da água o gás carbônico não se dissolve bem. A gente tem quantidades baixas de gás carbônico dentro da água quando comparados com as quantidades de gás carbônico fora da água. Tá? Então, dentro da água, a gente vai voltar a ver isso quando a gente for falar das angiospermas aquáticas. As plantas vão lidar muito mais com o ânion, né? Bicarbonato ou carbonato para a realização de fotossíntese. E elas têm os mecanismos próprios de realização desse processo. Mas o que a gente tem que pensar é que, em geral, o gás carbônico não é limitante para essa fotossíntese. Quando a gente pensa numa angiosperma, que é uma planta com flor, né, uma das plantas que tem flor, o gás carbônico tem que sair da parte externa da célula, passar pelos estômatos, passar por dentro dos espaços intercelulares até chegar lá dentro da célula para ser utilizado. Todas essas variações de luz, de quantidade de gás carbônico, de quantidade de água, vão naturalmente levar a uma variação da produção primária. Né? Então a gente não pode esperar que esse organismo aqui faça a mesma quantidade de fotossíntese que esse organismo aqui. Né? Ou que esse faça a mesma quantidade desse, tudo pode variar. Então a gente sempre tem que pensar nas condições que estão ligadas à realização efetiva da fotossíntese e da produtividade primária. Por exemplo, nesse slide aqui, gente, qual desses organismos, no momento dessas fotos aí, estava fazendo mais fotossíntese? O que vocês acham? Acho que a cerejeira, que o nome daquilo ali não, né? Aí o IP, sei lá, aquele negócio ali amarelo. O IP. Quem mais? Eu acho na foto do lado esquerdo aí. A Tá mais samambaia? verde aí, a planta mais verde, samambaia. Vamos lá, Ué, cadê o microfone? quem aposta no 1, quem aposta no 2? Acho que é um também. Temos algumas apostas na 1 aí. Justamente porque, gente, aqui, ó, nós temos no momento da foto, folha verde, que é necessária para a realização da fotossíntese, né, a clorofila. Aqui o IP está pura flor amarela. Se a gente for lembrar,
quando os ipês florescem, as folhas caem, né? Então é uma época que essa árvore não está fazendo fotossíntese, ela está utilizando a reserva interna dela de energia para ficar viva. Então a gente tem que ficar muito ligado justamente nessas variações de possibilidades na fotossíntese. Então não necessariamente uma árvore sempre vai estar fazendo mais fotossíntese que uma planta pequena. Pegaram o pulo do gato aí? Sim, senhor. Claro para todo mundo? Sim, professor. Então a gente tem que observar se existem limitações metabólicas, né, bioquímicas na planta, e se existem limitações de condições para a realização da fotossíntese nesses lugares. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar com algicultura, a engenharia de pesca tem uma tradição grande, né, produzindo algas para a indústria, né, que usam os materiais ou não. Eu tenho que pensar em condições dessa alga fazer fotossíntese, né? Por exemplo, tem o alginato, que é uma substância que a gente usa para engrossar a pasta de dente, que é retirada de alga. Então, será que ela está se reproduzindo bem? Porque eu preciso que ela cresça para poder fazer isso. Ou, por exemplo, biodiesel. Já existem vários projetos de biodiesel com algas, com lipídios de algas. Para ter lipídio, ela tem que estar gordinha. Então, ela tem que estar fazendo boa fotossíntese. Então, ela precisa de condições para fazer isso. Então, a gente tem que observar tudo isso para limitar. Tá? Para não limitar, na verdade, né? E com relação a todas essas possibilidades de limitação, a evolução encontrou diferentes soluções para esses problemas. Então, a gente sabe que pode ter limitação de água, a gente sabe que pode ter limitação de luz, a gente sabe que pode ter alguma dificuldade com a absorção de gás carbônico, porque apesar do gás carbônico não ser limitante na atmosfera, existem possibilidades de absorção diferentes, tá? E aí a evolução surge com várias propostas diferentes aí para solucionar essas limitações. Então é o seguinte, a gente fala fotossíntese como se fosse uma coisa só, mas na verdade existem pelo menos 3 tipos de fotossíntese diferentes. A gente não vai se aprofundar bioquimicamente neles, mas só para a gente ter ciência disso. O tipo mais antigo que a gente conhece é o que a gente chama de rota C3. Isso porque nesse tipo de fotossíntese, a primeira molécula estável tem 3 átomos de carbono, por isso C3. Então, começa o processo bioquímico, a primeira molécula que fica estável tem 3 carbonos. Além da C3, nós temos a rota C4, que por analogia vai ter como primeira molécula estável uma molécula com 4 carbonos. E temos a rota CAN, que foi encontrada, na verdade, na família Crassulácea, né, e por isso tem esse nome, que é o metabolismo ácido das crassuláceas. Tá? Isso aqui não necessariamente está ligado diretamente ao parentesco das plantas, ou seja, sempre que uma planta tem um tipo de fotossíntese, alguma parente dela vai ter o mesmo tipo de fotossíntese. Vou mostrar para vocês aqui, ó, como se fosse uma árvore genealógica aí, das plantas que são da família dos capins, tá? Vejam que cada corzinha representa um tipo de fotossíntese diferente, ó. Cinza é C3, pretinho C3 com precursor, vermelhinho C4, azul C4 com IS, um outro tipo, e a amarela, os pesquisadores desse trabalho não conseguiram identificar muito bem. E se os grupos, né, mais próximos tivessem o mesmo tipo de fotossíntese, a gente esperaria que a distribuição das cores aqui fosse mais homogênea. E a gente vê que de repente é um azul, de repente um vermelho, de repente um preto. Tá? Então, não necessariamente todo mundo que é aparentado vai ter o mesmo tipo de fotossíntese. Isso porque, em geral, quem selecionou, né, ao longo do tempo, que tipo de fotossíntese ia ficar foi o ambiente. Então, eu posso ter plantas que são aparentadas, mas que vivem em ambientes diferentes, vão ter sistemas diferentes de fotossíntese. Em geral, a gente tem aí, das plantas C4, cerca de 2.000 espécies, tá, nas angiospermas, que apresentam esse tipo de fotossíntese, e as plantas CAN, elas têm uma distribuição maior, né, em cerca aí de 20.000 espécies. Tá? O restante, quase todas das plantas, é de planta C3. Pensando nas angiospermas, que são cerca de 200.000 espécies, então tem muito mais planta C3 do que planta C4 e planta CAN. Apesar desses tipos diferentes, toda essa história de fotossíntese com oxigênio, né, vai ser gerada entre 2,7 e 2,5 bilhões de anos, tá? Sendo que os estômatos, essas organelas que estão lá nas... Organelas não, desculpa, gente. Essas estruturas que estão lá nas folhas, que vão ser super importantes na fotossíntese, vão surgir há 400 milhões de anos atrás. E como que isso vem surgindo, né? As plantas saem da água, a gente tem toda a presença das briófitas, depois das samambaias, das gimnospermas,
E as angiospermas, como a gente conhece hoje, as plantas com flor, elas surgem lá na época dos dinossauros. Elas tinham mais ou menos essa cara aqui, ó. Parece um alho, né? Uma cebolinha. Então, ó, esse aqui é o primeiro fóssil de angiosperma que a gente tem notícia. Ele aqui na pedra mesmo. Foi convivendo com os dinossauros aí, né? E caminha até hoje. E aí, o que nós temos que pensar sobre isso? Como que a gente sabe que tudo isso é importante para a evolução e para a distribuição das plantas? Justamente porque quando a gente observa o planeta, a gente vê esses diferentes tipos de fotossíntese distribuídos em diferentes lugares, com abundâncias, quantidades de plantas que são diferentes. Então a gente sabe que o tipo de produção primária que a planta faz vai influenciar onde ela pode estar e onde ela não pode estar. E no final das contas, como que isso é importante para a evolução do planeta? E eu quero que vocês acompanhem essa figura comigo aqui, ó. A gente tem aí o mapa mundi, tá? A legenda das cores significa a produção primária bruta, ou seja, o quanto de fotossíntese, né? O quanto de carbono está sendo fixado por metro quadrado. Sendo que vermelhinho é pior e azulzinho é maior. Então a gente está vendo aqui o quê? Que existe diferença na capacidade de produtividade em diferentes lugares do planeta. Concordam comigo? Todo mundo consegue ler isso nessa figura aí? E por que isso é importante, gente? Por que é importante eu entender que a fotossíntese, que a produção primária não é homogênea no planeta? Se eu mostrar... Repita a pergunta. Se eu mostrar esse mapa aqui para vocês, ó, que é o mesmo raciocínio de produtividade, só que agora nos oceanos, tá? E aqui é o contrário, só o esquema de cor. Onde é vermelho eu tenho mais fotossíntese do que onde é azulzinho. Por que é importante a gente entender como se distribui a produção primária no planeta? Questão de preservação ambiental, não? Também, mas tem consequências mais diretas para a gente, Renata. A gente morre? Se não tiver produtividade primária, a gente morre, mas eu não queria que a gente fosse tão catastrófico assim. É que, na verdade, à medida que eu tenho uma diferente distribuição de produtividade primária no planeta, eu vou ter diferentes condições de produzir tudo que vem depois. Lembra que a gente falou que a produtividade primária é o que mantém todo o ecossistema depois? Então, o que a planta produz vai servir para o que o herbívoro produz, que vai servir para o que o carnívoro produz. E aí, quando você pensa assim, bom, eu quero pescar peixe, onde a maior parte dos peixes vão estar? Onde eu tenho maior produtividade, justamente porque eles precisam se manter de alguma forma. Então, eu vou ter concentração de estoque pesqueiro, eu vou ter possibilidade diferente de criação de organismo filtrador. Então, à medida que eu coloco essa noção de que a produtividade primária é a base de todos os processos ecossistêmicos, eu entendo a importância da botânica aquática. Justamente porque são os produtores primários, todo mundo que a gente vai ver aqui na botânica aquática, que vão manter o funcionamento de todos os ecossistemas no planeta todo. Tá? E isso explica muito bem, no final das contas, como que isso impacta a nossa vida. Né? Afinal de contas, como diz Marisa, a gente morre sem a produção primária. Justamente porque é a produção primária que permite, através da fotossíntese, que nós tenhamos todo o fluxo de matéria, né, e toda a fixação de energia que nós precisamos para sobreviver. Tudo que chega no nosso prato, em algum momento, dependeu da fotossíntese. Ou propriamente, quando a gente fala do alface, do tomate, da cenoura, ou indiretamente, se a gente está falando de camarão, de pescado, de boi, de vaca, tá, que precisou depender em algum momento da fotossíntese. Tranquilo? Então, os gráficos estão mais ligados à questão de produção, à questão mais econômica, né, do que da própria preservação, né, que foi o que eu tinha comentado, né? Então, eu acho que não é questão de estar mais ou menos ligado, Renata, é que a gente também precisa perceber que isso tem influência direta, obviamente, na nossa vida. Tipo, eu acho que é totalmente ligado na questão ambiental, né? Quando eu olho aqui, ó, esse tipo de mapa,
Aí você fala, bom, não dá para negar que a gente precisa proteger, por exemplo, a floresta amazônica, que tem altas taxas de produção primária, a gente precisa proteger as florestas da África, porque tem alta produção primária. Quando a gente olha aqui o próximo, né? A gente entende a importância dos oceanos na produção primária, por isso a gente tem que proteger os oceanos. Mas é só para a gente raciocinar que não é uma coisa distante da engenharia de pesca, por exemplo, né? Que o que eu quis fazer com essa primeira aula foi aproximar vocês da importância desse conteúdo. Porque de repente você olha e fala assim, nossa, mas por que eu tenho que aprender planta? Eu não vou trabalhar com planta, eu não vou colher planta. Mas tudo isso faz parte do processo produtivo de vocês. Então, se você entende bem esses organismos, você entende bem o teu resultado. Tá? Ok, professor. Beleza, pessoal? Eu acho massa, professor. Eu acho massa porque por aqui na região a gente tem muito essa deficiência, sabe? Aqui perto de Piaçabuçu. Aqui em Piaçabuçu, no caso. Porque tem muita gente que vai fazer de forma à toa, assim, sabe? E não se liga na vegetação. Aí faz aquicultura ou muito perto do rio, aí região do Manguezal, que está tendo muito por aqui. Não sei se o senhor já foi para Foz, naquele pedaço lá da Foz, principalmente do lado de Sergipe. Tá cheio, pô, cheio. E se o pessoal tivesse essa base, que o senhor está dando para a gente já ia ter uma noção de onde fazer. Porque aí eles fazem naquele lugar, aí depois naquele lugar não presta mais, aí já danifica aquele lugar de mangue, de apa, e já vai para outro canto e danifica aquele outro canto, porque ele faz o mesmo método, tá ligado? Isso. Aí tem muito disso aqui ainda. Muito mesmo. E não só isso, até assim, para o próprio benefício do produtor, Marise. Porque, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito acontecer, a gente está fazendo um trabalho agora no laboratório de acompanhar os viveiros e ver que algas, né, colonizam esses viveiros ao longo do tempo. Onde a gente vê, tipo assim, o produtor, ele não tem manejo nenhum da ração que ele usa, ele joga lá o que ele acha que ele tem que jogar, não tem uma consultoria, por exemplo, né, de um engenheiro de pesca dizendo, vai colocar X quilos de ração por tempo, para cada fase do bicho. De repente, o viveiro está cheio de alga, porque ele deu nutriente para aquela alga crescer, e ele fala, o problema é a alga, que cresceu aqui e matou meus bichos. Não, o problema é seu manejo. E por isso que vocês têm que pensar nisso, porque vocês vão ter que fazer essas relações na vida profissional, né? De chegar lá no sistema e falar assim, o cara fala, meus peixes morreram tudo porque deu uma floração aí de cianobactéria. Você fala, beleza, enquanto você continuar fazendo o seu manejo do jeito que você faz, você vai continuar tendo esse problema. Aqui o pessoal sofre muito com a ninga, pô. A ninga é um diacho para dar um trabalho da poxa aqui. O povo sofre. Mas ao invés de procurar um especialista para ver, né, o que fazer. Porque, querendo ou não, a ninga também ela é fundamental para matar siriano. Ela que preserva o rio e tal. Só que aí eles querem fazer, aí vão danificar a ninga todinha, aí que sai cortando. Aí a bexiguenta cresce logo. E assim, gente, essa fala da Marisa é interessante porque, veja, assim, apesar de eu não ser uma pessoa crente, tem um ditado que eu gosto de usar muito, que é o seguinte, não adianta trabalhar contra Deus, né? E a planta tá lá, a ninga, vamos pensar nela. Quando a gente tem uma plantinha em casa, que você vê, pô, a planta tá meio mal, né, não tá com a cara muito boa, você vai ali, bota um adubo, bota um golinho de água, poda um pedacinho dela, ela cresce toda forte, toda vistosa. Aí você vai lá na beira do rio, cheio de aninga, você cava um viveiro, bota os bichos, você vai começar a jogar ração ali, vai disponibilizar nutrientes para essa planta. Você acha que a planta vai olhar e falar assim, não, eu não vou crescer não vou atrapalhar aqui a aquicultura de Marise, porque a gente é brother. Não, ela vai crescer, ela vai utilizar os nutrientes, ela vai se desenvolver, ela vai ocupar aquele espaço, porque é o caminho de qualquer organismo, né? A ideia do organismo é o seguinte, eu vou comer, crescer, reproduzir. Dos organismos não humanos, vamos dizer assim. Então a gente tem que pensar nisso justamente porque, quando eu penso em engenharia de pesca, eu não posso pensar no manejo só do bicho. Eu tenho que pensar no manejo do ambiente onde eu crio o bicho. Senão eu não vou conseguir criar bem o bicho. E para isso é extremamente importante reconhecer a importância das plantas. Isso porque a gente está aqui falando só de viveiro. Porque se a gente começar a falar de rio, se eu não tenho mata ciliar, eu tenho peixe, gente? Tem não, pô. Não tenho. Manguezal mesmo, se você tem todo um despreparo naquele manuseio do manguezal, o manguezal ele é um berço, pô. Ele tem muita gente, muita espécie que vai para lá desovar, fazer uma coisa e outra. E quando você vai e faz um viveiro de camarão, de tilápia, você acaba com todo aquele ecossistema que está ali. Então a gente perde muito.
muito mesmo. Aí eles dizem, tá crescendo porque realmente tem canto que não tinha manguezal e agora tá tendo, porque o rio tá salobro. Aí a mata ciliar tá se acabando, o Isso. coqueiro também. Aí o manguezal que tá vindo, né? Aí aonde ele já fazia o viveiro deles, tá tomando conta do manguezal. Só que aí eles têm que entender que nem é culpa deles e nem é culpa do, assim, né? Da gente aqui, porque a gente é afetado por coisas que acontecem mais acima do rio, Uhum. e aí acaba afetando a gente economicamente, e a gente teve que se virar. A gente plantava antes arroz, aí ficou salgado, aí botou um pouquinho de coco, aí subiu o manguezal, aí agora estão investindo de forma errada no viveiro de camarão de tilápia, porque vão sair, sabe? Vão construindo, vão fazendo, e tudo errado, pô. É bagaceira. Dá economia, dá dinheiro, mas é tudo errado, tudo bagaceira. E essa... Professor, Oi. rapidinho. É interessante isso que o senhor falou sobre o sistema, que mesmo sem um nível de conhecimento mais aprofundado, minha filha tinha pedido um aquário ano passado retrasado. E eu comprei para ela daí no Dia das Crianças. E aí o que aconteceu? No início a gente não estava sabendo a questão do volume de alimentação, mesmo sem eu botar plantas naturais, né? E a questão também do tempo de iluminação. Pelo senso comum, que eu ainda não estou associando profundamente a questão técnica, né, que a gente está iniciando o curso agora, a gente começou a fazer as manobras melhores. Hoje a água demora muito mais para ela ficar com aquele limo no vidro, e os peixes estão se alimentando direitinho e sem maiores problemas. Então, na verdade, a gente consegue perceber exatamente essa questão que o senhor falou da matéria orgânica, né? A questão do manejo do alimento, como também a questão da iluminação, porque também se ela tiver em excesso, ela vai permitir mais produção, né? Então, é interessante isso. Então, hoje o aquário, ele consegue ficar muito mais tempo sem aquela limosidade, né, nas bordas, né? É bem interessante isso. É que esse limo vai ser justamente as microalgas, né, que estão ali na água, que a gente vai botar para os peixes e tal, e vão se reproduzir à medida que você está dando ali matéria orgânica, luz, tudo que ela precisa para poder se reproduzir, né? E é muito importante essa fala, gente, tanto a Marisa quanto a Renata, porque a gente começa a notar que as coisas estão interligadas, então a gente não pode fazer o nosso conhecimento de caixinha, né? Tipo assim, eu vou pensar só em criar camarão, só em criar tilápia, só em pescar, porque se eu não entender o todo, a minha atividade não vai dar certo. Que a Marisa falou, dá dinheiro por um tempo, depois acaba. A pessoa tem que gastar dinheiro de novo para fazer viver em outro lugar, porque aquele ali ficou inviável pelo manejo que ela tem do ambiente. Tá? Então a gente precisa se ligar muito nisso e entender que tudo isso está, de certa forma, conectado e ligado aos processos de produtividade primária. Beleza? Dúvidas? Sem dúvidas? Tudo certo, professor. Beleza, então. Então, para a gente coroar essa aula ótima que vocês compartilharam comigo aqui no sábado de manhã, fiquei muito feliz com a participação, tem, logicamente, um exercíciozinho, né? Que eu já vou deixar para vocês lá no AVA. Então, o que vocês vão fazer naqueles exercícios quinzenais? Esse já é o primeiro, tá? Parte do primeiro. Vão escrever um pequeno ensaio. Aqui eu vou trocar. Não precisa ser 2 a 4, não, tá? 1 a 2 páginas, ó, pouquinha coisa. Vou trocar para botar lá no AVA de novo. Então, escrever um pequeno ensaio de 1 a 2 páginas que evidencia a importância das plantas para os ecossistemas do planeta, a sociedade humana e o seu contexto profissional, certo? Escrever um textinho embasado, referência, que discuta a importância das plantas para os ecossistemas do planeta, para a sociedade humana e para o seu contexto profissional. Tranquilo? Professor, o formato é livre ou tem que ser dissertativo, alguma coisa assim? Dissertativo, tá? Mas não tem assim, não precisa ter introdução, não sei o que lá não, mas eu quero dissertativo porque eu preciso de embasamento. As referências a gente pode fazer a citação logo depois ou ao final você vai ter que colocar a bibliografia? E, né, se for usar referência, citação e lá no final, lista bibliográfica. Ok. Tá? Lembrando que, gente, essas 1 a 2 páginas não conta referência não, tá?
a lista de referências. Quero 1 ou 2 páginas de texto. Oi, Ludmila. Vai ter que mandar pelo AVA por meio de digitação ou foto? Pode ser por foto, não tem problema. Boa pergunta, tá, gente? Ó, todos os trabalhos que eu passar para vocês podem ser digitados e postos lá no AVA, ou podem ser feitos à mão e fotografados. Não tem problema não, viu? Tranquilo? PDF, né? Oi? Pode ser um PDF também ou não? Só foto? Não, pode ser PDF, não tem problema. Certo. O senhor falou de colocar diretamente no AVA, por exemplo, a gente digita o texto, copia, joga ali naquela parte, tipo, fora alguma coisa, envia assim? Não, pode ser o envio do arquivo mesmo. Fiz no Word e tal, salvei e vou colocar o arquivo lá, tá? Tudo bem, professor. Beleza. Temos mais dúvidas, pessoal? Só se teve lista de frequência que eu entrei atrasada, se Não. teve alguma coisa. Teve não. Ó, vamos conversar sobre isso. É uma coisa importante que a Renata levantou, gente. O que eu estou pensando sobre frequência com relação ao período remoto? Que é muito difícil saber quando vocês não vêm porque vocês não quiseram vir, ou quando vocês não vêm porque vocês tiveram algum problema com a internet. E eu sei que os problemas com a internet são frequentes. Então, assim, eu não quero penalizar vocês por um problema que vocês não podem controlar, que é a internet. De repente não está funcionando, deu alguma treta, não funcionou. Então, eu não estou acostumado a fazer lista de presença. Mas eu vejo quem está na aula, né? Apesar de eu não usar isso como frequência, eu tenho aqui um aplicativo que diz quem entrou, quem veio. Lembrem que lá na avaliação, desculpa, gente, que lá na avaliação tem a participação e a presença. Então, se você puder vir à aula, pô, venha. Você não vai reprovar por falta, né? Mas eu estou avaliando sempre a tua presença ali, a tua participação nas aulas, para a gente ter uma dinâmica boa, tá? Então, não é porque eu não faço chamada que eu gostaria que vocês nunca mais viessem à aula. Eu espero vocês aqui, eu gosto muito de ter esse contato com vocês, tá bom? Então, participem das aulas, mas não fiquem preocupados a ser reprovados por falta, pelo menos, certo? Não, ainda não tem os grupos, vocês podem se resolver entre vocês, Emílio. Professor, e essa atividade, ela é individual ou em grupo também? Individual. Os exercícios, em geral, são individuais. Beleza. Beleza? Tranquilinho, pessoal? Mas eu não peguei essa divisão de grupo, eu não entendi. É porque vai ter seminário, Renata, mas a gente não dividiu o grupo aqui. Eu deixei para vocês se dividirem em grupos de 5 pessoas. Ok, professor. Beleza? Fala, Emílio, então não entendi sua pergunta. Ah, do WhatsApp, tem o grupo da turma de vocês, né? Sobre isso, eu ia até Mas eu tô pagando. já que tá todo mundo aqui, se vocês acham melhor fazer um grupo só para botânica, para botânica. Se todo mundo concordar, eu ou a Desiane faz, ou alguém, qualquer pessoa, aí coloca. Beleza, então. Ó, Entendeu? Porque lá consegue colocar os avisos, até fica até melhor para fazer a divisão de grupo, e também porque tem outras pessoas que estão pagando matéria, né? Aí fica mais difícil. isso, aí vocês podem se comunicar lá via AVA, né, para organizar esse grupo, porque esse é um rolê, gente. No WhatsApp eu não estou em mais grupos, porque eu já estou em 200 grupos de trabalho, então eu não vou ficar em grupo de disciplina no WhatsApp. Mas no AVA eu sempre atendo se vocês precisarem de mim, beleza? No AVA ou no e-mail, tá? Temos mais dúvidas? Então, beleza. A gente se encontra na segunda-feira de manhã para a nossa próxima aula, tá bom? Vou parar a gravação aqui e assim que o vídeo estiver pronto, eu disponibilizo para vocês lá no ar.